Muito bem, meus amigos, sextou por aqui, sextou no canal Fatos, Informações e Opiniões e nós vamos falar das várias informações que nós temos aí a nível nacional e internacional, estadual, né? Vamos falar também que você pode participar aqui do canal, né? Sempre que puder, se inscrevendo aí no canal, deixando o seu like, clicando no joinha, você pode também contatar, entrar em contato com a gente aqui, divulgar o seu evento, o seu torneio de futebol, o seu baile, principalmente os beneficentes, né? Os eventos que são beneficentes, né? Que estão sendo promovidos aí em favor de uma comunidade, em favor de algumas pessoas que estão precisando, enfim, né? Os eventos beneficentes, rifas, bailes, churrascos são sempre prioritários por aqui, tá bom? E evento como, por exemplo, né, a rifa lá do Miami, que o pessoal tá vendendo lá para ajudar, né, na pintura, na renovação da pintura lá, vai passar uma tinta lá na igreja Nossa Senhora de Aparecida lá no Miami, né? E aí você vai concorrer a três tapetes de crochê, né? E você vai também concorrer a um suporte de bebidas, né? E você pode adquirir os números da rifa. Eu vou passar o contato telefone aqui para vocês através do 679 9861 3651 9861 3651. Esse é o telefone, perdão, lá de contato, né, para você concorrer a 3 tapetes de crochê e um suporte de bebida. E de quebra, né, ajudar a nova pintura lá da igreja Nossa Senhora Aparecida lá no Miami. Então ajuda a igreja aí, né? Você que é católico, gosta ali da região do Miami, e você que também não é católico, mas tem simpatia aí pela igreja Nossa Senhora Aparecida, né? E quiser ajudar a causa, entre em contato aí no telefone 67998 613651, tá bom? Então vamos lá com as informações, porque a nível nacional, né, nós tivemos aí algumas novas informações. E o governo Lula perdeu mais um partido, né? E desembarcou mais um partido aí da base do Lula, né? O ministro do Turismo, Celso Sabino, do União Brasil, entregou sua carta de demissão a Lula, né? Durante uma reunião no Palácio do Planalto. Já era para ter entregado, né? A saída ocorre como consequência direta do rompimento oficial do União Brasil com a base, como base governista. Não é mais a base governista, né? E o Sabino, ele declarou hoje que teve uma conversa hoje com o presidente da República em virtude da decisão que o partido ao qual é filiado tomou de deixar o governo. E foi hoje cumprir o seu papel, né? Entregou ao presidente a sua carta e o pedido de saída do Ministério do Turismo, cumprindo a decisão do seu partido, segundo a declaração do Sabino após o encontro. A saída de Sabino era prevista desde que a direção nacional do União Brasil decidiu deixar a base do governo, né? Até que demorou, porque o partido deu 24 horas, ele passou das 24 horas aí do partido, né? Uma semana, inclusive. Aliás, mais de uma semana, 8 dias aí, na verdade, que tem, agora aliás, mais de uma semana, né? Mais de uma semana, porque na quinta-feira foi passada, né, que a União Brasil determinou essa saída, né? E somente hoje o Sabino foi lá entregar o cargo. O Ministério do Turismo ainda não tem sucessor definido. Entre os possíveis nomes para assumir a pasta estão Ana Carla Machado Lopes, atual secretária executiva, Marcelo Freixo, presidente da Embratur, e Cristiane Leal Sampaio, secretária nacional de Políticas de Turismo, né? Mais um cabidezinho abrindo aí para o PT, o governo do PT nomear, né? Mas a União Brasil saiu, né? Esse partido já tinha saído, na verdade, né? Quando eu disse que era mais um partido, na verdade já tinha saído. É que o União Brasil pediu que os seus integrantes deixassem, né, o governo Lula. E vão deixar, né, o governo, já deixaram, né, e hoje o Sabino foi entregar o seu pedido de afastamento do ministério, né. E ainda com as informações, né, das políticas nacionais e sanções, a possibilidade de os Estados Unidos revogarem o visto do comandante do Exército, general Thomas Ribeiro Paiva, gerou um grande surto entre os oficiais brasileiros em postos estratégicos no exterior. O adido militar em Washington, general Maurício Vieira Gama,
e o representante junto à US Southern Command, general Flávio Moreira Matias, buscaram um diálogo com os colegas norte-americanos para entender o cenário e defender a continuidade da cooperação militar entre os dois países. Segundo revelado pelo Estadão, os generais ressaltaram que eventuais atritos políticos entre governos não deveriam comprometer o relacionamento histórico mantido entre as Forças Armadas do Brasil e dos Estados Unidos. Então não devia, né, os atuais comandantes das Forças Armadas se envolverem diretamente na política. A revogação do visto de Thomas passou a ser cogitado por Washington dentro de um pacote de sanções que também pode atingir membros da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. A justificativa apresentada seria a de que o comandante teria sido indicado ao cargo com influência do ministro Alexandre de Moraes, o que, na avaliação norte-americana, teria dado respaldo militar a decisões do Supremo Tribunal Federal. O Departamento do Estado mapeou encontros entre Moraes e o general Tomás. Esses registros passaram a embasar as discussões que estão em curso. Até o momento não há uma decisão final, mas a hipótese de sanção ganhou força no governo norte-americano. Então, o general de exército, hoje comandante do exército brasileiro, pode, o Tomás Ribeiro Paiva, pode ser sancionado pelo governo dos Estados Unidos de Donald Trump. E vamos falar de anistia, né? Porque o líder do PL deu uma entrevista, falou, né, deu uma declaração sobre a anistia, né, ao PL da dosimetria. Ele disse que sem chance nenhuma, né? A declaração do líder do PL foi feita depois do encontro com Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Depois de se reunir com o deputado federal Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo e com o jornalista Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, o líder do Partido Liberal PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, reafirmou a impossibilidade de apoio ao projeto de lei da dosimetria proposto pelo Centrão em acordo com o Supremo Tribunal Federal para o STF, né, para enterrar a anistia. O encontro aconteceu ontem e pelas redes sociais Eduardo compartilhou uma foto dos três juntos e deixou claro o alinhamento do trio em torno ao tema. Ao lado da imagem escreveu: todos unidos pela anistia. Indagado sobre a possibilidade de redução de pena e o apoio de Eduardo à proposta da dosimetria, Sóstenes foi direto: isso sem chance, disse o líder do PL ao site G1. Nem o Bolsonaro aceitou na segunda-feira. Sóstenes viajou para os Estados Unidos poucos dias depois de ter criticado publicamente a decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, que impediu a nomeação de Eduardo para a liderança da minoria na Casa Legislativa. O deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, relator do projeto de lei da dosimetria, declarou à CNN Brasil ontem que não espera mais a votação para a próxima terça-feira, como previsto anteriormente. Na quarta-feira, estava prevista uma reunião de Paulinho com Mota e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, na residência oficial da Câmara em Brasília, com o objetivo de definir o calendário do projeto. O encontro acabou não acontecendo. Oficialmente, o cancelamento ocorreu devido a um compromisso de Alcolumbre no aniversário do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Nos bastidores, segundo a CNN, a CNN Brasil, né, a decisão está relacionada ao desconforto causado por declarações de Paulinho. O deputado sugeriu condicionar a votação da dosimetria ao projeto de isenção do imposto de renda para salários até R$5.000 mensais. Na verdade, faz hora que nós estamos falando, né? Faz hora. Não é uma questão de... tem gente que fala assim: como é que você sabe dessas informações? Não sabe, né? A questão é que está todo mundo falando, é declarado, é aberto. Quem não quer entender é a imprensa, a extrema imprensa, né? Que acha que por assessorar aí o STF, assessorar esse desgoverno aí, conseguem emplacar tudo, e na verdade não é assim. Mas faz hora que nós estamos falando, não vai haver nenhuma aceitação que não seja a anistia ampla, geral e irrestrita. Faz hora que eu tô falando isso aqui, né? E o pessoal não entendeu ainda. Não vai haver pacificação no país, não vai haver aceitação por parte da oposição de nada em relação à mudança, em relação à anistia ampla, geral e irrestrita. Não existe PL de dosimetria, isso não existe. Então o que vai ser aceito e o que
a única coisa que vai pacificar realmente o país e que vai deixar o país voltar ao seu curso normal, desde o dia 8 de janeiro, o STF e esse desgoverno fez o favor de ficar só nisso aí, né? Em perseguir adversários políticos e deixar o Brasil nessa paradeira, né? Nessa quebradeira geral. Não vai haver outra forma de se pacificar o país que não seja anistia ampla, geral e irrestrita. Isso já está mais do que claro. Não adianta colocar relator alinhado com a esquerda, alinhado com o governo, não adianta. A única coisa que vai pacificar o país é a anistia ampla, geral e irrestrita, até porque não houve tentativa de golpe nenhum. É uma tentativa de golpe fictício, né, que o STF inventou para perseguir opositores. Então, não tem acordo nenhum em relação à anistia. Ou ela é ampla, geral e restrita, ou não é nada. Bom, vamos lá, vamos seguindo com as informações. Agora vamos falar dos nossos parceiros comerciais, né? Vamos falar da Coop Home Office, né? A Coop Home Office vem aí com um projeto interessantíssimo, moderníssimo para Ponta Porã, né? E está conosco desde o dia 7 de abril. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. É o prédio da Coop Home Office que fica localizado ali na rua Deputado Aral Moreira, entre o quarteirão da Avenida Brasil e a rua Antônio João. E ali, né? O prédio que tem aí mais de 3 anos e 8 meses de obras ininterruptas está já em fase de conclusão. E você pode conhecer esse grande projeto moderno para Ponta Porã, indo ali, né, na rua Deputado Aral Moreira, no nosso plantão de vendas, que fica localizado exatamente na frente de onde o prédio está ali sendo concluído. Você vai entrar no prédio do Supermercado Bom Gosto pela via, né, pela Deputado Aral Moreira. Ali no térreo, antes de subir para o segundo andar, você já vai ver a nossa linda maquete e ali você vai poder entender como é que vai funcionar o prédio da Coop Home Office a partir da sua inauguração, né? A partir do momento em que ela estiver já em atividade. E os nossos profissionais no plantão de vendas vão estar prontos para te atender ali da melhor forma possível, né? Você vai conhecer o projeto, vai conhecer a planta do projeto, você vai conhecer também ali e vai ver, né, que é possível, perfeitamente possível você adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados ou salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. É a Coop Home Office que vem para modernizar e deixar a nossa princesinha dos Herbais ainda mais bonita. Vamos falar também do Bob's Ponta Porã. Você sabe onde é que fica localizado o Sabor dos Encontros? O endereço do Sabor dos Encontros é ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Ali fica localizada o Bob's Ponta Porã. O Bob's, que é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. E nessa trajetória de mais de 70 anos, de 7 décadas, dá ao Bob's experiência e solidez para ousar e inovar. E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil-Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro, não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, se tornando um Bob's Fan. Vai virar um Bob's Fan como? Você vai acessar a página do Bob's, o bobs.com.br, ali você vai no link Faça o seu cadastro, e ali no cadastro você vai gerar cupons promocionais, e aí fazer os resgates desses cupons para você aproveitar o melhor que tem no cardápio. Por exemplo, ao resgatar os cupons, você tem 10%, né, no Bob's Fan, que vem aí com o trio Chicken Filé, o trio Chicken Bacon de Responsa, né, mais Coca-Cola, enfim, mais acompanhamento. Você também, no resgate do cupom, tem 20% de desconto aí no milkshake clássicos 300 ml,
mais um dino, o Jurassic World, o Recomeço, né? E vários outros itens do cardápio, do variado cardápio, né? Do Bob's Ponta Porã. Por exemplo, o Bob's Colossal 2.0, o Bob's Colossal 1.0, o Bob's Classic, né? Tem também o Bob's Salad com hambúrguer suculento, com cebola chapeada em cubos, queijo, alface, tomate fresquinho, deliciosa maionese verde e um pão de gergelim, né? E aí você tem o Bob's Classic duplo, o Bob's Salad duplo, tem o Bacon Udon Chicken Crispy, que são aí compostos por 2 suculentos empanados de frango, super crocante, maionese, sabor bacon, o dobro de fatias de bacon e um pão, né? Deixa eu ver aqui o completo para você, né? Um pão com gergelim quentinho, né? E o chamado baconzudo com responsa, né? De responsa. E também temos ali, deixa eu ver, outros aqui, tem o Chicken Crispy, o Cheddar australiano, enfim, são várias as opções, né? E as variedades para você lá no Bob's Ponta Porã, fora, né? Os milkshakes saborosos, deliciosos do Bob's Ponta Porã. Mais uma vez para você, o Bob's Ponta Porã, sabor dos encontros, fica ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José, né? E ali você vai encontrar o sabor dos encontros no Bob's Ponta Porã, e o Bob's Ponta Porã que veio para ficar, né? Para fazer a alegria dos moradores dessa fronteira Brasil-Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Caballero. Vamos seguindo com as informações, então. A pausa foi para tomar um tereré, né? Bom, vamos lá, continuando com as informações aqui. Deixa eu passar aqui para vocês um artigo, né? Esse artigo é escrito pelo médico Pedro Poças, né? Que tem escrito uns artigos interessantíssimos, né? Sobre as questões estratégicas, né? De anúncio das novas sanções da Magnitsky em momento estratégico. E que é um aviso que tem endereço certo, na sua opinião, né? Será que agora a ficha dos banqueiros e da Faria Lima vai cair após a desastrosa passagem de Lula pela ONU? Foi um dos seus questionamentos. Será que conseguirão perceber que o consórcio Lula-Alexandre de Moraes não é parceiro, mas algoz? As chances e os avisos estão sendo dados e cada vez mais claros e contundentes. Mais claro que isso, impossível. Já era para esses senhores que ajudaram a colocar o jabuti no poste, com auxílio da USAID, Soros e o Deep State democrata. Já era para eles perceberem, né, que os lucros que obtiveram com as comportas da corrupção novamente abertas por esse conluio estão sendo fechadas. E o pior, os cúmplices serão punidos, serão arrastados nessa onda aí. A extensão da Magnitsky, a família holding escritório de Alexandre de Moraes, foi estrategicamente anunciada durante o evento mundial da ONU, com a presença do próprio Jabuti sob holofote. Para piorar a situação, nosso desgovernante Moore desacata o presidente da nação mais poderosa do mundo, chamando suas sanções de arbitrárias e desinformadas, além de ofender o maior aliado dos Estados Unidos, Israel, chamando seu primeiro-ministro de genocida. Para apimentar um pouco mais a salada de atrocidades, defende grupos terroristas ao não condenar os atos do Hamas e o crime organizado, sendo contrário à equiparação de suas condutas. Mas não poderiam parar por aí as séries de barbaridades. O Aloprado convocou uma reunião paralela com meia dúzia de tiranetes de esquerda e deu o nome de defesa da democracia, não convida os Estados Unidos e aproveita o grupelho para demonizar a direita, posição do presidente do país sede da Assembleia. Teve tempo disponível para esse convescote macabro e decadente, né? Para a reunião bilateral, discutir as sanções que estão prejudicando o nosso país e vão piorar. Aí não teve agenda, né? Só tem agenda para Boric e Petro, para Trump não tem, né? E eu acho que está na hora da Faria Lima e o pessoal começar a abrir os olhos para isso, né? Acordar, na verdade, né? Porque não vai ter como enfrentar os Estados Unidos. A Magnitsky, pode começar a atingir bancos, empresas e prestadores de serviços. Será que eles vão querer naufragar junto com essa nau de insensatos? Alguns sinais tímidos, mas claros, de desespero começam a ser percebidos.
como a retirada do túmulo dos zumbis políticos, Temer e Aécio, né, em tentativa de reforço da terceira via, de construção de uma corda, um caracu, mas parece não estar dando muito certo não, né? Então, eu acho que está na hora dos senhores magnatas acordarem e acordarem desse sonho e ver que só tem uma saída, né? Ou algumas alternativas. A capitulação e entrega das cabeças que destruíram a democracia do país para a instalação desse regime clepto-juristocrata. Só existem duas vias, né? A anistia e o impeachment. Então, é o que o Dr. Poças diz para o pessoal acordar, né? E apoiar, enquanto mais Magnitsky não vem por aí. Aliás, a gente está vendo, nós vimos o ministro Barroso deixando aí o comando do STF e caiu na farra, né? Caiu na farra. Só que antes, né, nós tivemos aí o Gilmar Mendes chorando, engasgando com água aí de emocionado. Mas acabou, né? Aquele nariz empinado, aquela postura de arrogância. Eles andam bem emotivos, né? A situação é a seguinte: eles estão sentindo que a água está batendo, já ultrapassou, está chegando no pescoço. Mas querem mostrar força e não estão conseguindo. As punições, as perseguições que Alexandre de Moraes e o STF fizeram a muitos e muitos brasileiros, a adversários políticos, está batendo na porta deles agora, né? Eles estão sentindo na pele tudo que eles fizeram aqui, das atrocidades que eles fizeram. E dentro de uma legalidade eles estão. Aqui não há perseguição. No Brasil, sim. No Brasil houve perseguição. Né? Houve perseguição. E agora eles reclamam de perseguição. Esquecendo das atrocidades que fizeram, né? Mas já começaram a sentir, a gente pode ver isso. Tá claro, tá claro. Mas também vão tentar se manter sempre fortes, né? Ou mostrar que estão fortes. E seguindo com as informações aqui, vamos falar daqui agora, vamos falar da Toyota, que está suspendendo a produção no Brasil, né? Com a decisão, a montadora deixa em pausa a sua produção de mais de 200 mil veículos registradas em 2024, por exemplo. Depois de uma microexplosão atmosférica devastar a fábrica de motores em Porto Feliz, em São Paulo, a Toyota suspendeu a produção em todas as suas unidades no Brasil sem prazo para a retomada. Já estamos em crise mesmo, vamos dar uma parada, né? Depois ver se vai retomar essa situação. A paralisação atinge diretamente modelos como o Yaris Cross, Corolla Cross, afetando as linhas de montagem de Sorocaba e Indaiatuba, além de Porto Feliz. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região, a empresa confirmou que a interrupção se deve à indisponibilidade dos motores fabricados em Porto Feliz, essenciais para os veículos produzidos no Brasil. A unidade de Porto Feliz, além de fabricar propulsores 2.0 e 1.5, se preparava para iniciar uma nova geração do motor 1.5 e montar o sistema híbrido Flex, né, para o Yaris Cross. E com as atividades suspensas, a Toyota, quinta maior montadora nacional, deixa em pausa a sua produção de mais de 200 mil veículos registrados em 2024. A paralisação pode se estender até 2026, caso a situação da fábrica de motores não seja resolvida. O sindicato afirma que a empresa não vai realizar demissões no complexo de Sorocaba, que emprega 4.500 pessoas diretamente e sustenta uma cadeia produtiva relevante para a região. O sindicato garante que não haverá demissões, foi o que afirmou Leandro Soares, presidente dos metalúrgicos de Sorocaba, ao jornal Valor Econômico. Segundo ele, a relação de confiança construída ao longo dos anos sempre permitiu encontrar soluções em situações difíceis, como na pandemia e agora diante da crise climática que interrompeu a produção em Sorocaba, Porto Feliz e Indaiatuba, se está mais uma vez toda mobilizada, né, o sindicato, para assegurar a tranquilidade aos trabalhadores e alternativas que mantenham a indústria ativa. De acordo com Soares, funcionários de Sorocaba entrarão em férias coletivas, enquanto que trabalhadores de Porto Feliz usarão um banco de horas antes de adotar o mesmo regime. Para evitar desligamentos, o sindicato já negocia, né, a redução de custos com a Toyota. Durante ao menos 3 meses,
salários de até 4.500 serão mantidos integralmente e acima desse valor haverá reposição de 95%. Benefícios como vale-refeição e convênio médico continuam garantidos. Dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, baseados no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, mostram que a fábrica de Sorocaba exportou 935 milhões e 400 mil dólares entre janeiro e agosto de 2025, representando 23,1% das exportações nacionais do setor. Incluindo Indaiatuba, o montante supera 1 bilhão e 100 milhões de reais, chegando a cerca de dólares, 1 bilhão e 100 milhões de dólares, chegando a cerca de 28% do total exportado pelo país. Em 2024, a Toyota anunciou um investimento de 11 bilhões de reais até 2030 no Brasil, sendo 5 bilhões até 2026, com foco na ampliação de Sorocaba e em novos lançamentos. Conforme destacou o presidente da Toyota, Rafael Chan, ao Valor Econômico, a planta de Sorocaba opera com capacidade máxima, cenário diferente da ociosidade observada no restante do setor automobilístico nacional. Vamos falar da Soloforte, né? Soloforte que está conosco aí desde dezembro do ano passado, né? E é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão, que tem em seus quadros aí excelentes profissionais, experientes, dedicados, com uma ampla visão e experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. E os profissionais da Soloforte trabalham colaborando estreitamente com produtores rurais de Ponta Porã e de toda a região de fronteira. E eles sempre se utilizam de decisões fundamentadas em dados para melhorar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. As equipes da Soloforte estão constantemente presentes no campo e isso garante um acompanhamento de perto, um acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. E claro, né, a Soloforte sempre se preocupa com a segurança dos investimentos, né? E por isso implantam práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas e isso diminui os riscos e protegem os investimentos dos clientes Soloforte. E são utilizados pelos profissionais da Soloforte o que há de melhor e mais moderno. Por isso sempre são utilizadas tecnologias avançadas e práticas inovadoras para melhorar a produtividade das lavouras e garantir colheitas fartas, abundantes e de alta qualidade. É a Soloforte trabalhando com o produtor rural, grande e pequeno produtor rural aqui em Ponta Porã e toda a região de fronteira. Quem também está conosco é a Baturité Conveniências, localizada ali na rua Baltazar Saldanha, número 500, que número aqui, né? Na frente da GESU, né? Na frente da GESU e também quase na divisa ali com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Ali você pode, um ambiente familiar, né? Você pode, você vai encontrar ali bebidas geladas, uma cervejinha gelada, um vinho do bom, uma dose de uísque, você pode comprar um litrão e levar para casa. Você também tem ali a cachaça de Minas, aquela selada, dose única, né? De vários sabores, mas as que mais saem, segundo o Carlinhos Dalzac, são as raizadas, né? E a pura, e aquela pura, né? Que todo mundo sabe que, para quem gosta, a cachaça de Minas sempre são uma das melhores do Brasil. E você também pode levar sua família para saborear um saboroso, né? Um suculento espetinho preparado pelo Adriano e pelo Carlinhos Dalzac ali na Baturité Conveniências, né? E eu passei por lá esses dias, né? O Adriano viu o movimento que o Adriano tá fazendo ali com os espetinhos. Tem muita gente, já descobriram a Baturité, o espetinho lá, e agora tem muita gente indo lá, né? Isso é muito bom. E para você que não gosta de bebida alcoólica, ali tem, além dos espetinhos, outros salgados, doces para criançada, variedade de sucos e refrigerantes. E para você que não gosta de enfrentar filas nos grandes supermercados, é só se dirigir a Baturité Conveniências, porque lá é uma conveniência bastante surtida, né? E você vai encontrar com certeza o que você precisa lá na Baturité Conveniências. Seguindo com as informações, vamos falar aqui de Mato Grosso do Sul, porque a bancada federal aqui de Mato Grosso do Sul, em Brasília, está dividida em relação ao projeto de lei batizado de dosimetria, que tenta um consenso para a redução das penas de condenados pela invasão ao prédio dos poderes de 2023. Não há outra negociação que não seja a anistia ampla, geral e restrita. Mas eu estou falando isso aqui só para que o pessoal tenha noção de quais deputados estão do lado certo, não é? Apesar de posicionamentos contrários, o Partido dos Trabalhadores e o Partido Liberal são contra o projeto que
o que colocará o trio de deputados do PSDB, Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Geraldo Rezende, como fiel da balança nesse jogo. A bancada do PL é contra porque defende anistia ampla, geral e restrita a todos os condenados. O deputado federal Marcos Polon, do PL, por exemplo, afirma que o Supremo Tribunal Federal não observou os princípios do direito constitucional. Ele lembra o caso de um homem condenado a 14 anos de prisão porque gravou um vídeo do gramado. Anistia ampla e restrita é o mínimo aceitável dentro desse processo. Do outro lado, os deputados do PT são contrários a um projeto de anistia ampla, aqueles que já tiveram os seus líderes beneficiados, né, por anistia. A bancada do PT na Câmara tem uma posição muito clara em relação a esse tema, dizendo ser contra o projeto da anistia e de revisão de penas, em especial para o ex-presidente Bolsonaro, né, que eles consideram inimigo, e os militares que participaram da trama golpista, golpe que não existiu, e isso a gente já está falando aqui faz muito tempo. O trio de deputados do PSDB está aguardando o projeto para definir a posição. O deputado federal Geraldo Rezende explica que aguarda um relatório. Isso aí é esquerdista, você vai votar contra a anistia, né? Isso aí é esquerdista. E aí quem pode mudar aí, né? O Beto Pereira, e o Dagoberto Nogueira também é esquerdista, né? Isso aí vai votar a favor do PT, né? Vai votar contra a anistia, né? Muito provavelmente. E em seu discurso na 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, alertou sobre a ameaça do fundamentalismo islâmico. Ao se dirigir ao chefe de Estado hoje, ele reiterou que a guerra travada por Israel não é apenas uma questão de interesse nacional, mas de segurança global. Abre aspas para Netanyahu. Vocês sabem que no fundo que Israel está lutando a luta de vocês. E disse isso em mensagem direta às nações ocidentais. Ele destacou que grupos terroristas como a Al-Qaeda, o Hamas e o Hezbollah, além do regime iraniano, compartilham um mesmo objetivo. Quem matou os norte-americanos e europeus com sangue frio? Questionou Netanyahu com auxílio visual de uma placa. As respostas possíveis eram Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah, Irã, né? E todos os acima, né? Apontando aí, né, para o cartaz, a alternativa correta, né? O premier fez uso de outros recursos visuais em seu discurso, incluindo um broche com QR Code que direcionava para um site com vídeos do atentado terrorista de 7 de outubro de 2023. Eles querem arrastar o mundo moderno de volta ao passado, a uma idade sombria de violência e fanatismo e terror. Foi o que disse Netanyahu. Acho que muitos de vocês já estão sentindo em suas próprias sociedades o avanço do islamismo radical. Vocês sabem, tenho certeza de que sabem. Ele destacou que, além de judeus, muitos cristãos foram mortos recentemente por terroristas islâmicos, né? Um barulho aqui no estúdio, mas não vi ninguém aqui, né? O premier relatou que, apesar das críticas públicas dirigidas a Israel em fóruns internacionais, muitos líderes reconhecem a importância do país secretamente. A portas fechadas, muitos dos líderes que nos condenam publicamente nos agradecem em particular, segundo a afirmação de Netanyahu, que afirmou que eles me dizem quanto valorizam os serviços de inteligência de Israel que salvaram repetidas vezes vidas em suas capitais. Netanyahu citou ainda o general George Kagan, ex-chefe de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos, para ilustrar a relevância estratégica de seu país. Segundo Kagan, os Estados Unidos precisariam criar 5 CIAs para produzir sozinhos o volume de informações que Israel compartilha. O primeiro-ministro lembrou também da fala do chanceler alemão Friedrich Merz em junho passado. Israel está fazendo o trabalho sujo por todos nós, declarou quando Israel atingiu as instalações nucleares do Irã. Diversas delegações, incluindo a brasileira, deixaram o plenário da ONU durante a fala de Netanyahu. O exército de Israel transmitiu em Gaza o discurso do premier que exigiu a rendição do Hamas e a libertação dos reféns israelenses. Também, nesta sexta-feira, o presidente norte-americano disse ter chegado a um acordo sobre Gaza com o primeiro-ministro de Israel. É uma fala contundente, né? Uma fala contundente, como sempre, e mostra aí que o confrontamento dentro da própria Assembleia da ONU está cada vez mais claro, né? Muita gente contra a própria ONU dentro, né, da Assembleia. E Israel é um, os Estados Unidos é outro, e por aí vai.
Vamos falar de mais um parceiro comercial, que é a Futura Soluções Agrícolas. A Futura, que está conosco aí desde junho deste ano, mas comigo já esteve aí trabalhando em outras oportunidades, em outras empresas, quando eu estava aí em outras atividades, né? E agora, depois que descobriram aqui no YouTube, né, o Alex já chegou e falou, vamos fazer uma parceria. E nós estamos aqui desde junho, então, com a Futura Soluções Agrícolas, que é o distribuidor oficial da Eurofilt aqui para o Mato Grosso do Sul. A Eurofilt é uma empresa especializada em fabricação de filtros de alto desempenho para diesel, presente em mais de 12 países. E aqui para o Mato Grosso do Sul, o representante oficial é a Futura Soluções Agrícolas, que sempre está trabalhando lado a lado ao homem do campo, aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro. E ela nasceu justamente para isso, né? Com a missão de ser o parceiro estratégico do produtor rural e do investidor na região de fronteira e seus arredores, oferecendo soluções agrícolas inovadoras, máquinas e implementos de alta performance, além de oportunidades em imóveis rurais que impulsionam o crescimento e a rentabilidade, tudo com atendimento consultivo e personalizado que transforma desafio em resultados. A visão, né, da Futura foi sempre de ser referência em soluções agrícolas e negócios imobiliários rurais aqui na região de fronteira, entre Ponta Porã, Mato Grosso do Sul e Pedro Juan Cavalheiro, departamento de Lamambai, e suas redondezas. E depois consolidar essa atuação no estado de Mato Grosso do Sul, expandindo para a região centro-oeste e a longo prazo, tornando a Futura Soluções um nome reconhecido e essencial para o agronegócio em todo o Brasil e Paraguai. E tem conseguido, né? Porque dentro do Paraguai a Futura Soluções tem atuado bastante. Fica ali na Vila Júlia Cardinal, né, ao lado da BR-463, na rua Lino do Amaral Cardinal. Vamos lá falar de esporte, porque ontem nós tivemos os Jogos da Libertadores. O São Paulo foi eliminado, perdeu em casa para a LDU, depois de perder por 2-0 fora de casa, perdeu em casa, não conseguiu apresentar um bom futebol. O São Paulo tinha mais time que a LDU, mas não conseguiu, perdeu gols lá em Quito, né? Perdeu gols ontem incríveis em casa e acabou sendo eliminado. E o outro jogo foi o Flamengo, que perdeu por 1-0 no tempo normal, mas venceu nos pênaltis por 4-2 e está na semifinal da Libertadores de América. Então a semifinal é a seguinte: LDU e Palmeiras, primeiro jogo lá no Equador, Flamengo e Racing, primeiro jogo no Maracanã. E aí deve ser ali no final de outubro aí os confrontos da semifinal da Libertadores. E na Copa Sul-Americana nós tivemos só um jogo ontem sendo realizado, né? E o Universidade de Chile ganhou do Alianza Lima por 2-1. É o último que se classifica aí a fase semifinal. Portanto, as semifinais já estão definidas também. O Universidade de Chile vai enfrentar o Lanús e o Independiente del Valle vai jogar contra o Atlético Mineiro. No Campeonato Brasileiro, nós teremos rodada nesse final de semana, 25ª rodada. Amanhã, 15 horas, tem Fortaleza Esporte no Castelão. No São Januário, às 17h30, tem Vasco e Cruzeiro. No Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, 17h30, tem Juventude Internacional. Às 20 horas, na Arena MRV, o Atlético Mineiro enfrenta o Mirassol. No domingo, às 10 horas da manhã, na Arena do Grêmio, tem Grêmio e Vitória. No Maracanã, 15 horas, tem Clássico, Fluminense e Botafogo. Em Salvador, na Fonte Nova, tem Bahia e Palmeiras. No Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, tem Red Bull Bragantino contra o Santos, 17h30. Às 19h30 do domingo também, na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Flamengo. No Morumbis, na segunda-feira, tem São Paulo e Ceará, encerrando a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E aqui por Ponta Porã nós teremos os jogos aí da Taça Cidade em sua segunda rodada, né? No Campo do Vicente, nós teremos todos os jogos começando às 8h30 da manhã, com 15 minutos de tolerância para a primeira partida em todas as sedes. Então, no Campo do Vicente, nós teremos o Juventude FC jogando contra o Equipo 20, o Arsenal enfrenta o Roçoneiro e Pacaraí, o Los Magos FC joga contra o Porã Motors, o Grande Porã, o Wolf Sports, joga contra o Cajim Monza. Na Copa Fronteira, o 21 de abril vai enfrentar o Cerro Corá, depois o São Domingos joga contra o Verde Oliva, o Socapim vai enfrentar o SEC e o Sport Mingo encerra a rodada enfrentando o Resenha EB.
No campo suplementar do estádio Aral Moreira, o Laranjeira joga contra o Sport Inter, o Puma FC vai jogar contra a Sociedade Esportiva Metal Soldas, o América vai enfrentar o Aline Transportes e o RP Sementes enfrenta o Atlético Júnior. No campo da Arena Master, nós teremos o Sport Jaque jogando contra o Seleção, o Sport Tropical enfrenta o Royal FC, o Titanes Tortolita joga contra o Scooby One Shop e o Sport RG vai enfrentar a Seva Peroli. No campo da Noroeste, nós teremos o primeiro jogo, Sport Guache Granja Niamar enfrenta o Primavera Cimentão FC, o Brasiguai joga contra a Rodoviária, depois o Sport Gênesis joga contra o Prats Robocop e o Primus joga contra o Aikemil. Aí na sequência nós teremos no Andreasa o Sport São Jorge enfrentando o Sport Leca, o Salame Três Hermanos joga contra o Spartacus FC, o Sport CAF joga contra o Sport Salazar, o Sport 10 joga contra o Renegados. No campo do Tereré, o Itamaratiense enfrenta a Moca, o Amistad Uno enfrenta o 8 de dezembro, o Sport Boys joga contra o Tereré Pavão e o Floresta folga na rodada, né? E lá no Engenheiro nós teremos apenas 2 partidas. O que aconteceu lá, né? No jogo passado, eu tenho as imagens aqui, mas não vou mostrar não quero mostrar briga de confusão. O pessoal sai querendo resolver as diferenças no braço, né? E isso não é bom. 2 equipes foram eliminadas lá, o Sport Ag e o São Vicente. Briga generalizada, foram para a comissão disciplinar e os 2 times estão eliminados. Portanto, só 2 jogos lá no campo dos Engenheiros. Brigantes tem que ser assim mesmo, né? Tem que mandar para rua. E são 2 anos de suspensão. Não é um jogo de suspensão, né? São 2 anos de suspensão. O Linha joga contra o Atalã e o Aeroporto Viracopos enfrenta o Sport Ivo-IP. Esses são os jogos lá do Campo dos Engenheiros e os jogos da rodada, né? Da segunda rodada da 8ª Taça Cidade de Futebol Suíço. São essas as informações e, é claro, sempre fim de semana, se tiver alguma coisa muito relevante, informações séria e forte para que a gente possa passar para você, nós estaremos passando para você aqui. Se não tiver nada de extraordinário, nós estaremos de volta aqui na segunda-feira com mais informações. Grande abraço a todos, tenham um excelente final de semana e nós, se Deus quiser, estaremos de volta na segunda-feira.